A exploração do diamante não teve um papel tão representativo, histórico, social, como foi o do ouro. Mas a descoberta dele deu status para o Brasil do primeiro produtor moderno de diamantes do mundo. No princípio, não se tinha a ideia do que eram os diamantes. Segundo a tradição, eles usavam os diamantes, gostavam muito daquela pedrinha que aparecia, e eles usavam para poder marcar o jogo de gamão. Eles usavam o diamante como tento. Segundo a tradição, apareceu um frei que já tinha passado em Golconda, ele esteve por aqui e ele se hospedou na casa de um minerador chamado Bernardo da Fonseca Lobo. O Bernardo da Fonseca Lobo, esse minerador, né, ele, na verdade, notou que esse frei ficava até mais tarde esfregando uma pedra na outra e guardando essas pedrinhas que todo mundo gostava. Num primeiro momento, segundo consta, ele pensava que o frei estava doente, né? Porque ele ficava com a vela acesa até mais tarde. Aí ele passou a observar que ele estava fazendo análise. E para todos ele falava que gostava daquelas pedras para poder enfeitar o cinto, arranjava algumas desculpas pelo que consta a lenda. O certo é que esse frei pegou os diamantes e desapareceu. O Bernardo da Fonseca Lobo, um pouco intrigado, ele comunicou ao governador de Minas Gerais. Oficialmente ele vai comunicar ao governador de Minas Gerais. Aí ele não obtém resposta não e vê que outras pessoas começam a chegar aqui procurando as pedrinhas. Aí ele sai de Diamantina, ele sai daqui do Arraial do Tijuco, ele vai em Lisboa, consegue audiência com o rei e faz o comunicado do achado dos diamantes. E isso nós encontramos, inclusive, o documento, né, com a recompensa dele, ele sendo nomeado tabelião na Torre do Tombo, em Lisboa. O rei de Portugal, ele foi felicitado pelo Papa. Por quê? O que significa, na verdade, descobrir os diamantes? A Europa ocidental só conhecia os diamantes que vinham do Oriente. Então, o que vai acontecer? Foi o grande achado, não de Portugal, mas foi o grande achado da colonização ibérica no mundo. Logo no início, tudo aconteceu muito parecido com o que era a exploração do ouro. Era só chegar, pegar e levar, contanto que você pagasse o quinto. No começo, a mesma exploração do ouro foi a exploração dos diamantes. Foi uma corrida que teve para poder explorar os diamantes. Diante desse fluxo, Portugal resolve agir diferente. E aí foi exemplo único na colonização no mundo, né? Na colonização ibérica. Eles vão criar, de uma forma diferenciada, o sistema de contrato. O contratador que arrematasse o serviço, só ele teria a autorização de fazer a mineração dos diamantes. Existe uma diferença absoluta entre o que significa trabalhar com o ouro e trabalhar com os diamantes. Num primeiro momento, Portugal tenta tributar sobre peso do diamante. É impossível, porque um diamante pequeno pode valer mais do que um diamante grande. Porque o que vale no diamante, na verdade, não é o peso dele, é a qualidade e a pureza dele. Mas, gente, a gente já entendeu como era fácil burlar a fiscalização, certo? E Portugal, do outro lado, não ia perder da mão essa riqueza. Mas só em 1734 que foi criado o Distrito Diamantino. Foi a criação da Intendência dos Diamantes. Era a área onde tinha a produção dos diamantes. Agora, nós não podemos entender um distrito diamantino como hoje, distrito que é uma povoação que depende de uma cidade. O distrito diamantino foi ser ligado diretamente à coroa portuguesa. Você vê um intendente dos diamantes que, na verdade, ao contrário de tudo aquilo que a gente pensa, não foi apenas para poder dinamizar e para poder tributar a exploração dos diamantes, não. Ele veio para poder controlar a exploração dos diamantes, porque as primeiras levas de diamantes que chegaram na Europa fizeram completamente a depreciação do preço do diamante. Que o mercado do mundo que existia naquela época, como existe até hoje, era Amsterdã e a Antuérpia, e eles começaram a depreciar o diamante de Portugal. O diamante não vale, o diamante é de má qualidade. Eles começaram a entrar com os nossos diamantes por Macau.
pela colônia lá em Macau, para poder confundir a banca de Amsterdã e da Antuérpia. Aí até que se faz um tratado, o nosso diamante todo seria a prioridade deles. Os diamantes daqui eles vão diretamente para lá, o distrito diamantino fica para poder regularizar a produção dos diamantes e fiscalizar. Mas não vai dar certo. E é nesse momento, então, que Portugal cria o tal do Estado diamantino e coloca a população num isolamento total. Sabe, tipo um estado de sítio, ninguém entra, ninguém sai, sem a autorização do intendente. Mas, meus amores, o valor de venda do diamante era muito alto. Então, os próprios funcionários do rei passaram a desviar a pedra. E aí a gente não sabe se a tropa de elite da época, responsável por essa fiscalização, fazia a vista grossa ou não. Aí a gente tem toda a história de novo do contrabando, do que saiu, do que foi encontrado e que não foi registrado. Porque era quem tinha acesso, né? Então os próprios homens da coroa aqui, que faziam esse controle, era quem fazia o desvio. Quem está lá é quem pode fazer. Aí foi aonde houve a diáspora daqui da região. Porque os nossos mineradores foram expulsos daqui da região. Eles foram expulsos daqui da região porque só o contratador ele teve a autorização de fazer essa exploração dos diamantes, mas houveram aqueles que não aceitaram sair daqui e foram contra a coroa portuguesa. Até aí nós estamos falando de mineradores, nós somos mineiros, mas houveram aqueles que resistiram e subiram armados para as grimpas das serras, para poder minerar escondido. Esses que subiram para as grimpas das serras foram chamados de grimpeiros, e do nome grimpeiro surge pela primeira vez a palavra garimpeiros. Os garimpeiros estavam vinculados a quem? Às cidades que perderam o predomínio de diamantes, que estavam localizados também na Holanda e na Bélgica. É uma outra história que precisa ser contada, que se houve a estrada real que ligava para poder escoar o diamante oficial, nós temos o caminho dos escravos, que ligava a Praça de Salvador, a antiga capital do Brasil, que principalmente por essa passou o contrabando. A gente tem um momento da história do diamante, da exploração do diamante, um pouco diferente do que foi o do ouro, né? Sim, nessa questão sim. de construção de sociedade. É o que eles chamaram de um Estado dentro do Estado. Uhum. Então, em função, né, do valor do diamante, exigia-se uma vigilância, né, muito cerrada, e então a Diamantina era um distrito fechado, né, que fazia suas próprias leis. Então foi proibido o garimpo, né, para as pessoas nativas, e instituído... Diferente do que aconteceu com o ouro, né? Com certeza, com certeza. Só chegava, pegava... E então instituído por Portugal, os contratadores, né? Então, um deles, né, importante, o João Fernandes de Oliveira, ele, né, fica com a incumbência, né, de organizar um grupo para explorar. Ele tem que ter permissão, normalmente são pessoas escolhidas, né, pela corte, e também para garantir que todo o diamante explorado voltasse, né, para a metrópole. E aí a gente tem um cenário na época, a casa que a gente está muitíssimo, junta com a história da Chica da Silva.